Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está de volta aqui com mais um vídeo do canal aqui falando um pouquinho sobre o mercado de estacionamento. E hoje eu quero trazer um vídeo para vocês muito interessante, para quem tem dúvidas a respeito de como que é, sobre garagens de prédios comerciais ou garagens subterrâneas. São aquelas garagens que ficam embaixo dos prédios quando são construídos alguns prédios. Muitos deles têm garagens e as garagens vêm a ser alugadas ou ser operadas por um terceiro, no caso uma empresa de estacionamento. Eu vou explicar para vocês um pouquinho a respeito de como que se deu o desenvolvimento desse tipo de negócio, desse tipo de prática na cidade de São Paulo, que é a cidade que eu atuo, mas com certeza na sua cidade, talvez se você não for de São Paulo, não vai ser muito diferente do que aconteceu aqui em outros lugares do mundo também. O que acontece? Mais ou menos na década de 80, quando começaram a surgir os primeiros estacionamentos em São Paulo, haviam grandes terrenos e esses terrenos estavam parados com risco de invasão, com risco de sem gerar renda, com custo de IPTU, e aí eles começaram a alugar para dono de estacionamento, para empresa de estacionamento começar a operar. Era um aluguel que era muito baixo, muitas vezes era só o custo do IPTU e depois isso foi evoluindo e aí chegou no patamar que a gente está hoje. Mas existia uma modalidade de negócio que eram as garagens de prédios, garagens subterrâneas, né? Então quando a gente fala, por exemplo, estacionamento, a gente está falando de pátio, de terreno. Quando a gente fala garagem, a gente está falando de quando é subterrâneo, quando é embaixo de prédio. E mais ou menos na década de 90, quando começaram a vir os primeiros prédios, e eu não sei quem... por exemplo, eu tive hoje num lugar chamado Rua Dr. Plínio Barreto. Não sei se é rua ou é avenida, mas fica ali na região da Bela Vista, em São Paulo. E os prédios lá são construções muito antigas, prédios muito antigos. E eles foram construídos com poucas vagas de garagem. Não era o conceito que é hoje, de 1, 2, 3 vagas por apartamento, eram muito menos vagas. Os prédios comerciais também tinham uma oferta menor de vaga. Por quê? Porque o estacionamento era para atender uma demanda muito pequena, haviam poucos carros na cidade. Conforme essa demanda de carros foi aumentando muito na década de 90, 2000, 2010 e por aí vai, cada vez mais surge a necessidade de ter pátios cada vez maiores. E o que aconteceu é que junto com esse processo de desenvolvimento de ter pátios cada vez maiores e a verticalização da cidade, ou seja, acabam os terrenos e começa a subir muito prédio, os carros cada vez mais também têm essa necessidade de ter lugar para parar. Então as construtoras começaram a notar que ali tinha uma oportunidade de negócio que eram as garagens dos prédios. Então eles começaram a construir não só prédios verticalmente altos, né, muito altos para cima, mas também para baixo também. Então quanto mais alto fosse o prédio, quanto maior fosse a demanda também, mais vagas subterrâneas ele deveria ter. Mesmo que essas vagas elas não fossem disponibilizadas inteiramente para os condôminos. Eu vou explicar por quê. Mais ou menos na década de 90, quando começaram a vir as primeiras garagens de prédio e começaram a tornar isso um negócio, os síndicos e os condomínios começaram a ver isso como um potencial lucrativo. Antigamente, o operador de estacionamento ele não pagava aluguel para o condomínio ou para o prédio. Muito pelo contrário, ele recebia para que ele pudesse manobrar os carros dos condôminos. Então o condomínio tinha a garagem como algo que fosse um custo, mas um serviço agregado também para o condômino. Hoje em dia a garagem ela se tornou algo muito importante no pool de serviços do prédio, com um potencial financeiro muito alto. Então o que os prédios hoje eles fazem? Eles constroem os prédios, né, verticalmente muito altos, mas também eles constroem com bastante vagas de garagem, porque isso depois pode se tornar um negócio altamente lucrativo. Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre dois pontos de vista. Primeiro do ponto de vista do síndico, da pessoa que tem um estacionamento, tem a oferta e precisa de um operador de estacionamento, o que o síndico está buscando, o que o condômino está buscando e o que a empresa que opera o estacionamento está buscando. Quando essas três coisas elas casam, você tem como ter uma boa operação de estacionamento que atenda plenamente, satisfatoriamente o prédio e também seja rentável do ponto de vista financeiro. Eu vou apresentar aqui algumas particularidades desse tipo de operação, porque ela é diferente de um terreno, por exemplo. Então, o que a gente tem aqui de diferente assim, do ponto de vista principal? Então, imagine você que é um prédio, né, quando ele é construído, na maioria das vezes, a pessoa quando compra uma sala comercial, ou ela compra um apartamento, ela tem direito também à vaga da garagem. Pode ser uma vaga, pode ser 2 vagas, pode ser 3 vagas. E aí o condomínio ele disponibiliza, vamos dizer que um condomínio que ele tenha 160 salas, ele tem 300 vagas na garagem, ele disponibiliza pelo menos uma vaga para cada sala. Então você tem ali pelo menos uma vaga por sala e as vagas ociosas que são para a operação do estacionamento, ok?
Então vamos partir do princípio do seguinte ponto de vista. A gente está falando de um prédio comercial. Perdoem aqui o desenho aqui, o rascunho, mas um prédio comercial, uma garagem de prédio comercial, em que ele tem aproximadamente 160 salas, 160 conjuntos. Desses 160 conjuntos, a operação do estacionamento tem aproximadamente 300 vagas. Dessas 300 vagas, 160 vagas elas são disponibilizadas para os condôminos. Os condôminos têm acesso a essas 160 vagas. Já as outras vagas ociosas, elas são para ser operada por um terceiro, por uma empresa de estacionamento. Então o que o síndico faz? O síndico ele monta ele precisa de alguém. Então o que o síndico está buscando? Alguém que opere o estacionamento, né, satisfatoriamente, de forma que atenda plenamente satisfatoriamente cada um dos condôminos, ou seja, qual que é a preocupação do síndico quando ele vai procurar uma empresa para gerir o estacionamento? Ele não quer que aquilo gere problemas para o condomínio. Então o síndico ele quer terceirizar a operação para que de uma forma muito mais fácil ele consiga ter um bom serviço sendo prestado para os condôminos e para a população no geral, para os visitantes, para as pessoas que visitam o condomínio, a região, mas também não quer que isso gere algum tipo de problema para o condomínio. Quais são os problemas mais comuns que acontecem numa garagem de prédio que é diferente de um terreno, por exemplo, que você vai lá, abre o estacionamento, coloca a placa e começa a operar? No estacionamento, esses 160 conjuntos que tem 160 vagas, são 160 donos de vagas dentro da garagem. Então, há aqui um ponto de especial atenção, que é o seguinte: o dono do estacionamento, quando ele opera uma garagem de prédio, ele não é dono do ponto, no ponto de vista de que ele pode fazer o que ele quiser. Por exemplo, ele não pode dizer para um condômino que ele não vai querer parar o carro dele lá. Mesmo aquele condômino chato, aquele condômino que quer parar o carro na vaga X, quer levar a chave, não quer deixar o manobrista pegar no carro dele, reclama de tudo, reclama de quem parou do lado. Esse tipo de situações são situações que a pessoa que opera um estacionamento de condomínio, ela vai enfrentar, diferente da pessoa que opera um estacionamento comercial, por exemplo, que é um terreno. Ou seja, a gente tem menos esse tipo de problema do que num condomínio, por exemplo, que o cara comprou uma sala, pagou lá 300, 400, 500 mil na sala e ele tem direito a uma vaga de estacionamento. Ele entende que aquela vaga é dele. Então, eu vou apontar aqui alguns problemas que são comuns nas relações entre condômino, síndico e operador de estacionamento, ok? Primeiro a gente precisa entender o seguinte, que esse tipo de operação é uma operação que, por vezes, ela tende a ser muito rentável. Mas é uma operação que, se ela não for bem pensada, não for uma relação bem construída, ela pode dar muito mais dor de cabeça, tanto para o condomínio, quanto para o condômino, quanto para o operador de estacionamento, do que uma operação não sendo garagem, uma operação de estacionamento, por exemplo, não convencional. Uma operação de estacionamento convencional, um pátio, por exemplo. Por quê? Porque realmente essas pessoas elas são donas daquela unidade, da garagem, elas têm direito à vaga. Só que quais são os maiores problemas que a gente enfrenta aqui? Primeiro, que o dono do estacionamento, ele não é dono das vagas. As vagas elas são do prédio ou do dono da unidade. Outro ponto é que quando o cara faz uma proposta de locação para a operação do estacionamento, ele não está fazendo uma proposta de locação das vagas que são dos donos, né? Mas principalmente das vagas ociosas e também corredor, vagas que não são demarcadas. Então, numa garagem, por exemplo, que tem 300 vagas demarcadas, geralmente a gente tem potencial para parar até mais carros do que as 300 vagas que estão demarcadas lá e sinalizadas, que a gente conta com corredor, conta com vagas que não são sinalizadas, às vezes tem um buraquinho ali que não necessariamente é uma vaga, mas dá para parar um carro, então tende a ser atrativo, né? Então, qual que é a preocupação? Então, vou falar primeiro do ponto de vista do operador de estacionamento, que é o dono do estacionamento, que é o nosso objetivo principal aqui, né? Então, primeiro a gente vai falar do operador. Quem que é o operador? É a empresa que está ofertando o serviço para poder manobrar os carros, cobrar a tarifa. Então, quais são as responsabilidades dessa pessoa? Então, em primeiro lugar, o operador é uma gestora de estacionamento, uma empresa de estacionamento. As mais conhecidas, eu vou falar de algumas das três mais conhecidas, né? Que é a Estapar, a Paribem, a Multipark. A gente também tem uma bem grande também, que é a Índigo, que é do Sul.
Então a gente tem esses operadores que são os maiores players do mercado. A gente também, a TA também opera garagem também, opera estacionamento também. Então se você é síndico e tem um espaço para operar, a gente também pode montar uma proposta, um projeto para o seu negócio, para a sua operação. Então só para você poder entender um pouquinho melhor como que funciona isso. Então do ponto de vista do operador, o que o operador está buscando? Ele está buscando uma conta que é faturamento versus rentabilidade. Faturamento versus rentabilidade. Qual que é o objetivo final do operador quando ele vai buscar uma parceria para poder prestar um serviço de estacionamento num condomínio, por exemplo? Obviamente, assim, objetivamente é lucro. O cara, ele quer ter o lucro daquela operação. Então tem algumas formas de se fazer isso. Então vamos lá. A primeira forma do operador de estacionamento, ele fazer uma proposta, por exemplo, para um condomínio para poder operar o estacionamento, é uma proposta de aluguel, né? Que nada muda em relação a um terreno, por exemplo. Então ele vai lá, ele vê quantas vagas tem, ele faz uma proposta de aluguel e ele paga aluguel no dia X de cada mês, ele paga o aluguel. Toda a receita do estacionamento é dele, ele paga todas as despesas, aluguel, funcionário, imposto. O condomínio ele não tem mais nenhuma responsabilidade com o estacionamento, segura, tudo por conta do operador. E o operador paga um aluguel todo mês. Então esse é o primeiro ponto. Então isso é aluguel fixo. Outro tipo de negócio é aluguel variável. Então, o que é o aluguel variável? O aluguel variável ele vai variar de acordo com o faturamento. Então, por exemplo, existe uma forma de se construir uma proposta de acordo com a faixa de faturamento do estacionamento. Então, por exemplo, ele pode pagar X% do faturamento bruto ou líquido da operação de acordo com quanto a garagem faturar. Então ele fala assim, olha, até 20 mil de faturamento, eu pago 30% do faturamento. Acima de 20 mil, de 20 a 50 mil, eu pago 40% do faturamento. Acima de 50 mil, eu pago 60% do faturamento. Essas faixas de faturamento, na maioria das vezes, isso não é regra, claro que cada negócio ele vai ter uma particularidade, ele é construído da seguinte forma. Vamos imaginar que no aluguel variável, de 0 a 20 mil, o cara pague 30% de aluguel. Na segunda faixa de 20 mil e 1 a 50 mil, ele paga 40%. Na faixa de 50 mil a 70 mil, ele paga 60%. E acima de 70 mil, ele paga, vamos dizer que ele pague 75%, tá? É uma proposta. É uma proposta de aluguel variável. Como que ela vai funcionar essa proposta? Na faixa de faturamento de 0 a 20, ele vai pagar 30%. Ou seja, a garagem faturou 20 mil, ele vai pagar 30%, que é 6 mil reais de aluguel. Ela faturou 40 mil, ele não vai pagar 40% sobre os 40 mil. Ele vai pagar 30% sobre a primeira faixa, que é de 20 mil, e mais 40% sobre a segunda faixa, que é 40 mil, que é 20 mil também. Então aqui, vamos dizer que ela faturasse 40 mil reais, a garagem faturasse 40 mil reais. Ele teria que pagar 6 mil reais aqui e 8 mil reais na segunda faixa. Vamos dizer que ela faturasse 60 mil reais. Aqui ele pagaria 6 mil, que é 30% de 20. Aqui ele pagaria dos 30 mil, dos 20 mil e 1 até 50 mil, 40%. Então, 3 vezes 4, 12 mil sobre a faixa de faturamento até 50 mil. E acima dos 50 mil, vamos dizer que ele fature 60, ele vai pagar 70%, que aí seria 6 mil sobre os 10 mil, ok? Então, no aluguel variável, tem duas formas, né? Aluguel variável é sobre o faturamento bruto e aluguel variável sobre o faturamento líquido. O que é aluguel variável sobre o faturamento bruto? Vamos dizer que no estacionamento faturou 80 mil reais, certo? Então ele vai pegar esse faturamento de 80 mil reais, vai dividir aqui nas faixas de faturamento e ele vai pagar aluguel sobre tudo que faturou, os 80 mil reais. Sobre o faturamento líquido, o que é o faturamento líquido? O faturamento líquido é bruto menos
imposto. Ah, não entra folha de pagamento também? Não, não entra. Ah, não entra luz, condomínio, aluguel? Não, não entra. Não entra mais nada. Então, quando a gente fala sobre aluguel variável sobre faturamento bruto, é sobre tudo que a garagem faturou naquele período. Sobre faturamento líquido, é sobre tudo que a garagem faturou naquele período, menos o imposto. Então, tem uma outra modalidade que é aluguel fixo mais variável, ok? O que é aluguel fixo mais variável? O prestador, o operador de estacionamento, ele se compromete a pagar um aluguel, pode ser um aluguel, por exemplo, 40% sobre tudo que faturar, bruto ou líquido, aí vai depender da proposta, 50%, 60%, aí não importa. Vai depender muito do tipo de negócio, quanto que o negócio fatura, qual que é a complexidade da operação, se tem muito condômino, se tem pouco condômino, tem várias variáveis que a gente utiliza para determinar o que é ideal para se fazer uma proposta nesse sentido. Mas o aluguel fixo mais variável é o seguinte, é um aluguel variável com o mínimo garantido. Então vamos dizer assim, que eu vou fazer uma proposta para um estacionamento que fatura em torno de 60 mil reais, eu falo para o cara, eu falo assim, olha, eu te pago por faixa de faturamento, então eu te pago 40% do faturamento bruto ou do faturamento líquido com o mínimo de 12 mil reais. Ou seja, é o fixo mais variável. Eu pago, vamos supor que a garagem faturou 20 mil, eu pago 12 mil reais. Ah, a garagem faturou 50 mil, aí eu vou pagar 40%, é o que for maior. Então é uma outra forma de você construir a proposta. Uma outra forma de você construir também, esses são os modelos mais comuns, né? Qual que é a diferença do aluguel fixo e do aluguel variável? No aluguel fixo, o condomínio ou o síndico ele não tem acesso ao faturamento do estacionamento. Ele não sabe quanto o estacionamento fatura. Já no aluguel variável, é necessário que o operador de estacionamento ele preste contas mensalmente de quanto a garagem faturou naquele período. Então, todos os meses ele é obrigado a apresentar um relatório financeiro falando assim, a garagem faturou esse mês 40 mil, 45 mil, 50 mil. Por quê? Porque o aluguel ele é percentual, então ele precisa apresentar um relatório financeiro. Como que a gente faz aqui na nossa gestão? A gente estipula um dia para poder fazer a prestação de contas e um dia para poder fazer um pagamento. Então vamos dizer, o aluguel é pago todo 15º dia útil do mês. Então eu tenho até o dia 5 para poder mandar o fechamento do mês. Então do dia 1º ao dia 30 é o período que a gente faz o fechamento, no dia 5 a gente manda o relatório e no dia 15 a gente faz o pagamento para o condomínio. Então o condomínio sabe exatamente qual dia que vai entrar e ele consegue ter uma previsibilidade, mas é variável, né? Isso é interessante, às vezes, quando você está numa concorrência, porque na maioria das vezes o condomínio, quando ele vai escolher um prestador de serviço, por força de assembleia, por força de ata, por força de estatuto, ele é obrigado a cotar com mais de uma empresa prestadora de estacionamento. Então, na maioria das vezes, como a gente falou lá anteriormente, o estacionamento de terreno, quando a gente vai alugar, a gente tem que falar com um proprietário, na maioria das vezes 1, 2, 3 no máximo, que é para poder alugar um terreno. São poucas pessoas para tomar decisão. Já num condomínio, por exemplo, que tem 160 condôminos, são 160 donos da garagem, cada um com uma fração pequena, mas cada um com uma fração daquele negócio. E todos eles têm direito a voto. Então é importante que eles decidam. Como que eles tomam a decisão? Eles tomam a decisão avaliando o melhor portfólio, o melhor serviço e a melhor rentabilidade, né? Não é só a rentabilidade. O cara pode chegar lá e falar assim, eu pago 90% de aluguel, que seria loucura, né? Seria insano, mas vamos supor que alguém decida fazer isso. O conselho deliberativo do condomínio, ele não vai aprovar uma proposta dessa porque não é só a questão financeira de quanto que o cara vai pagar, mas principalmente saber se o cara tem condições de prestar aquele serviço. Então, primeiro ponto, o operador de estacionamento, quando ele está buscando um local para fazer uma parceria, para trabalhar para o condomínio, a primeira coisa que ele está pensando em lucro, rentabilidade. Quanto esse negócio vai faturar, quanto vai me dar de despesa e quanto vai deixar no final do mês. Baseado nisso, existem algumas contrapartidas que o condomínio pode exigir da operadora de estacionamento, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ok? Então vamos lá. O que o dono do estacionamento quer quando ele vai fazer uma parceria com um condomínio? Lucro. Ele quer rentabilidade, ele quer dinheiro. Quanto esse negócio vai deixar no final do mês? Esse é o ponto importante, ok? O que o condomínio quer agora, pensando do ponto de vista do síndico, né? Então o que o síndico está buscando? O síndico está buscando um operador que atenda plenamente, satisfatoriamente os condôminos, atenda plenamente, satisfatoriamente os visitantes, os arredores, então assim, seja algo que sirva também de certa forma a comunidade. E principal,
há um cuidado assim excessivo com o aspecto visual da garagem. Então, desde sinalização, demarcação de vagas, limpeza de uniforme, iluminação da garagem, todos esses são pontos extremamente importantes na hora de você fechar um negócio com o síndico, que é o que o síndico está buscando. Não adianta você falar só do lucro, porque isso não só do valor que você vai repassar ou pagar de aluguel, porque isso não é tão importante para o síndico quanto a operação funcionar sem que traga problemas para ele. Por exemplo, o que o síndico não quer? Que alguém que arranhou um carro dentro do estacionamento vá falar com o síndico. Quando a garagem começa a repassar problemas que são da operação para o síndico entende que aquilo está dando mais dor de cabeça do que de certa forma trazendo solução, e aí é a hora que o síndico ele vai começar a pensar e avaliar a possibilidade de trocar o operador da garagem. Geralmente, quando um serviço é prestado satisfatoriamente dentro de uma garagem, o que faz o síndico ter a decisão de trocar o operador muito dificilmente é por questões financeiras. Na maioria das vezes é por questão de serviço, de atendimento. Então a gente já fez negócios em condomínio que quando a gente chega lá, o cara fala assim, mas não pode tirar o funcionário XYZ. No estacionamento de terreno não tem problema nenhum, você troca o funcionário a hora que você quiser. Agora no condomínio, o condomínio está acostumado com aquele funcionário, confia naquele funcionário, acaba criando uma relação com aquele funcionário, então a rotatividade de funcionário é ruim também para o condomínio. Então o que o condomínio ele pensa? Ele quer ter a tranquilidade de saber que aquele local vai estar bem cuidado. Então o que precisa ter numa garagem atrativa para o condomínio, né? E aí quando você vai montar um portfólio para você apresentar para um síndico, o síndico quer saber, quer conversar com outros síndicos, outros administradores de condomínio onde você já opera, para saber se você tem capacidade para poder operar aquele pátio. Então, primeira coisa, então organização é muito importante. Então, por exemplo, o síndico o condomínio não quer que você chegue na garagem e tenha fila de carro para entrar. O condomínio ele quer entrar no carro e quer parar. Se a garagem começa a dar mais problema do que solução, a garagem ela tem que ser um solucionador de problema. Qual que é o problema do condomínio? Precisa ofertar vagas, tem que ter alguém para manobrar o carro e tem que ter alguém para cuidar dos carros. Se isso começa a gerar problema, o síndico já pensa que é hora de trocar o operador, porque já não faz mais sentido que aquilo começa a reverter em problema. Então, organização. Outro ponto importante, limpeza. A garagem tem que estar impecável, tem que estar sempre limpa quando dentro de um condomínio. Outra coisa importante, muito importante também, é o aspecto visual e sinalização, né? Então, desde a pintura da garagem, a garagem tem que estar bonita, visualmente agradável, ela tem que estar pintadinha, ela tem que estar bem sinalizada. Então, esses são alguns aspectos importantes. Quando a gente vai pegar uma garagem nova, o condomínio ele não quer fazer alguns investimentos que são pertinentes da garagem. Quais são esses investimentos? Por exemplo, pintura, sinalização, preparação de piso. Então, quais são os pisos mais comuns? Dependendo do nível da garagem, do nível da prestação de serviço, por exemplo, aquele piso bem lisinho que é feito com uma tinta epóxi, que é lindo, parece pista de patinação. Bem lisinho, aquilo visualmente falando, é extremamente agradável. Só que é de alto custo também. O condomínio quer. E geralmente quem que arca com esse custo de pintura, de iluminação, de instalação de câmeras, circuito de TV, cancela automática e tudo mais? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, esse custo ele é do operador do estacionamento. Porém, o operador de estacionamento, ao considerar fazer a proposta, ele quer saber quanto que aquele estacionamento vai rentabilizar. Então não adianta o síndico falar, eu quero que pinte, eu quero que faça, eu quero que coloque epóxi na garagem, eu quero que coloque câmera, eu quero que tenha 6 manobristas aqui para não ter fila no estacionamento. Se a garagem não rentabiliza, o operador de estacionamento não tem como fazer aquilo que o condomínio está esperando. Mas quando a garagem rentabiliza, ou seja, ela deixa lucro no final do mês, é uma garagem lucrativa, a operação de estacionamento é uma operação rentável, aí sim o operador de estacionamento ele vai investir para que aquele negócio ele se torne cada vez mais atrativo, visualmente bonito, agradável, né? Vontade nossa como operador de estacionamento que o estacionamento esteja sempre bonito, né? Mas às vezes, por exemplo, você tem uma operação que é deficitária ou deixa pouco lucro, você não vai investir 80, 100 mil para poder fazer uma pintura epóxi na garagem, você não vai investir 50 mil para poder, 80 mil para poder colocar cancela na garagem, ou seja, a conta não fecha, porque no final do mês aquilo sempre vai ser um negócio
negócio para o condomínio, um negócio para o operador de estacionamento e um negócio também para o condômino que vai parar o carro lá. Então, outra coisa que o síndico quer? Segurança. Mais importante de tudo, que o síndico também quer. O síndico ele não quer que os problemas da operação sejam repassados para a administração. Ou seja, ele não quer se preocupar com o pátio do estacionamento. Ele não quer saber se arranham um carro, se roubaram um carro, se o carro foi mal lavado, se sumiu alguma coisa dentro do carro ou qualquer outra coisa. O síndico não quer saber. Então, é necessário que o operador de estacionamento ele tenha um departamento de contenção ali de riscos, que tenha um departamento ali de aviso de sinistros, que funcione muito bem, para que esses problemas eles sejam sanados o mais rápido possível. Por quê? Porque não é só uma pessoa, né? Você não tem só um dono, você tem mais de 100 donos dentro de uma operação dessa, então você tem que atender satisfatoriamente cada um deles. Então é uma operação que tem muito mais cuidado, precisa ser muito mais político quando você vai lidar com as pessoas. Por exemplo, eu não posso simplesmente, tem um condomínio chato, falar para o condomínio, falar, não gostei de você, não para mais o carro aqui não. Ele é dono da vaga, como que você vai falar isso para o cara? Eu não quero que você pare mais o carro aqui não, que você só reclama. Você tem que tentar ali sempre ter um jogo de cintura, fazer uma meia-culpa, então assim, é uma relação muito mais melindrosa do ponto de vista da operação do estacionamento. Então, por exemplo, tem gente que gosta muito de garagem porque é bonito, porque é mais seguro do ponto de vista de longevidade. Então, por exemplo, no risco de você ter um estacionamento num terreno e lá subir uma construção é muito grande. Numa garagem não, porque lá já tem um prédio em cima. Então, para você sair só se você prestar um mau serviço ou se alguém oferecer mais dinheiro do que você paga lá durante o período que você está prestando aquele serviço. Tem outras formas, as formas como a gente falou são as únicas que dá para você fazer uma parceria com um condomínio? Não, tem outras formas. Por exemplo, eu posso simplesmente alocar homens, ou seja, a administração, eu cobro só administração. Então eu faço uma proposta para o condomínio, onde nessa proposta eu não sou dono da garagem, mas eu sou operador dela. Eu administro a garagem para o condomínio e toda a receita fica com o condomínio. E o que eu ganho com isso? Eu ganho uma porcentagem de administração. Pode ser 8%, 10%, 15%. Isso é convencionado com o condomínio. Qual que é a vantagem? Eu não tenho risco nenhum na operação. Então, por exemplo, sinistro, o condomínio assume. O funcionário, o condomínio assume. Trabalhista, o condomínio assume. Imposto, o condomínio assume. O condomínio assume tudo. O condomínio ele é dono da garagem, você é um operador e você é um administrador daquela garagem. E você recebe por essa administração. Alguns shoppings, eles fazem isso. Então, por exemplo, hoje tem grandes shoppings em São Paulo que eles cobram ali por homem 2% de administração. Isso é uma fortuna, se você pensar do ponto de vista de quanto que aquela garagem fatura. Então, quem é o dono da garagem, de fato, é o shopping, mas quem opera é um terceiro. E o que esse terceiro ganha? Uma rentabilidade sobre o montante do negócio. Outra forma é você alugar homens, locar homens, né? Então, por exemplo, hoje o custo que a gente tem com um funcionário hoje está em torno de um funcionário de 8 horas, registrado, CLT, tudo certinho, está em torno de 2.600, 2.700, aumentou um pouquinho do final do ano para cá, por causa do dissídio, também aumentou a condução, aumentou também a cesta básica. A gente está falando referencial 2022, mais ou menos em São Paulo, uns R$ 2.700, R$ 2.800 o custo por funcionário. Quanto que a gente cobra de um condomínio, por exemplo? A gente cobra para poder manter um funcionário lá, por exemplo, você cobra R$ 3.200. O que você ganha? Você tem 5 funcionários, você tem R$ 600 de lucro sobre cada um desses funcionários. É isso que às vezes acaba ganhando. Para algumas pessoas é vantajoso, para outras não. A gente não trabalha com essa modalidade. É a modalidade que a gente, hoje dentro do nosso portfólio, a gente não tem nenhum estacionamento que a gente atua nessa modalidade. Mas se aparecesse algum prestador, algum operador, algum gestor de condomínio, ou hospital, ou qualquer outra coisa, que quisesse trabalhar dentro dessa modalidade, tudo bem, a gente tem como atender, faz uma conta ali que vai ver se acaba fazendo sentido, né? Já do outro ponto de vista, a gente falou o que o síndico espera. O síndico espera tudo isso e mais a rentabilidade. Ele quer ter a receita daquele negócio, né? Porque o condomínio entende que aquilo é uma parte importante para a manutenção do próprio condomínio. É recurso disponível para o cara poder pintar o prédio, é recurso disponível para ele poder pagar a segurança, é recurso disponível para ele poder manter a portaria, é recurso disponível para ele poder fazer a manutenção dos elevadores. O que o condômino acaba ganhando com isso, né? Então vamos falar agora do condômino, né?
Então, do ponto de vista do condômino, quais são as vantagens de ter um operador de estacionamento dentro do prédio? Do ponto de vista do condômino, ele vai ter a comodidade, então esse é o principal. Então é muito importante do ponto de vista do condômino. Às vezes é uma garagem grande, 300 vagas. Ele tem que ficar rodando dentro do estacionamento para achar uma vaga, se ele não tiver uma vaga fixa. Ele pode parar na recepção, que é ao lado do elevador, já sobe direto para a sua unidade, para a sua sala, e o carro fica lá na mão do manobrista que vai cuidar do carro dele, estacionar o carro dele e trazer o carro dele quando ele for sair. Então, comodidade é sem dúvida nenhuma um dos principais fatores de vantagem para o condômino. Outra vantagem muito importante é a questão da segurança. Então, risco, por exemplo, de estar entrando, ser abordado dentro do estacionamento, ou um carro seguir, ser abordado, esse risco diminui muito, praticamente assim, anula esse risco, porque essa movimentação de pessoas e terceiros e o próprio manobrista dentro da garagem inibe a ação e a atuação de pessoas mal intencionadas dentro de um condomínio. Então a parte da segurança, o condomínio saber que ele vai poder entrar e sair em segurança dentro da unidade, dentro do condomínio também é importante. Outra questão muito importante é a cordialidade. Então você ter uma pessoa ali cuidando, zelando do seu bem, então te ajudando, por exemplo, você descer com uma compra, descer com um carrinho, descer com alguma coisa, colocar alguma coisa dentro do carro, uma pessoa para te auxiliar ali naquele momento que você está entrando ou saindo, chegando, né? Também recepcionando seus visitantes, as pessoas que elas estão ali para visitar o prédio. Também é muito importante também que é o seguinte: a operação de estacionamento, quando ela é rentabilizada para o condomínio, isso diminui o custo. Então, isso diminui o custo para o condômino. Ou seja, se tem 160 unidades, o condômino ele tem uma operação de estacionamento que ele está pagando ali, 15 mil, 16 mil reais da operação de rentabilidade para o condomínio. Isso é o que o condômino deixa de pagar no mês junto com o condomínio para a manutenção do prédio. Então, quando o condômino deixa de pagar esse custo para a manutenção do prédio, né, ele vai reverter em economia. Então, são vários benefícios, tanto para o operador, quanto para o síndico, quanto para o condômino. Então acaba fazendo muito sentido para todo mundo, é um negócio extremamente rentável, lucrativo. Porém, o que é necessário para que a gente, como operador de estacionamento, possa conseguir bons negócios nesse caso? Então, por exemplo, as pessoas, quando elas estão buscando uma prestadora de serviço, um operador de estacionamento para poder operar uma garagem, ele está buscando o quê? Know-how. Então, assim, se a gente fosse resumir o que você precisa ter para você poder operar uma garagem de prédio, sem dúvida nenhuma seria know-how. O que é know-how? Basicamente, know-how é uma palavra em inglês que significa basicamente conhecimento ou saber fazer. O que o síndico espera? Que a pessoa que ela vai operar aquele estacionamento, ela saiba exatamente o que ela está fazendo. Não é uma coisa que pode ser entregue para qualquer pessoa. Então, por quê? Porque realmente ele quer ter a comodidade, quer ter o conforto, quer ter a segurança, não quer ter dor de cabeça. Então, são vários benefícios, várias coisas que ele está buscando naquele momento que ele está buscando. Então, ele precisa de uma empresa que tenha know-how. Então, para que você possa atuar aqui como um prestador de serviço, um operador de garagem de condomínio, você precisa ter um bom portfólio. O que é um bom portfólio? Uma boa apresentação, você precisa ter uma boa marca, você precisa ter uma boa gestão do seu patrimônio, da sua marca, para que você possa garantir para o condomínio que você tem condições de prestar um bom serviço, uma boa pólice de seguro. Você já tem que ter uma empresa já idônea, séria, perene no mercado. Não é uma coisa assim, eu vou entregar para uma pessoa que abriu um estacionamento ontem. Não. Uma pessoa que não tem experiência com garagem de prédio. Ele vai patinar e ele vai dar mais dor de cabeça do que trazer solução. Então, é muito importante que na hora de escolher um prestador de serviço, um operador para a sua garagem, você analise esses pontos. Como que nós podemos ajudar a pessoa que ela está buscando ali uma operação de estacionamento? Tanto do ponto de vista de querer entrar num estacionamento, mas não tem o know-how. Então, por exemplo, tem uma pessoa que ela sabe que está tendo uma concorrência no estacionamento e ele quer entrar, mas ele não tem know-how, ele não tem portfólio, ele não tem histórico, ele não tem nada do que a gente disse que ele precisa ter, mas ele sabe da oportunidade. Ele pode entrar, na verdade a gente entra com o nosso portfólio, com a nossa expertise, com o nosso know-how, a gente administra e ele entra como um parceiro de negócio nosso. É possível fazer isso?
Já do ponto de vista do síndico, como que a gente pode atuar? A gente tem várias unidades, hoje já são quase 20 unidades espalhadas em São Paulo. Nossa empresa tem mais de 20 anos, só de operação de estacionamento de garagem a gente tem pelo menos uns 8 anos operando garagens de prédios comerciais. Além disso, a gente tem parceria com os principais players do mercado. Então, se você, por exemplo, uma gestão de estacionamento precisa de um investimento alto para poder fazer aplicação de piso, para poder fazer cancela automática, check-out de pagamento automático, câmera e tudo mais que for necessário, um hospital, um condomínio, a gente tem como antecipar esse processo e montar uma carta de oferta para apresentar para essas empresas. Então a gente pode auxiliar nesse processo para prospectar essas empresas, então esses grandes players do mercado, né, já com alguma coisa mais palpável, mais palatável, que dê mais garantia de que o condomínio vai conseguir uma boa negociação. Já informando, por exemplo, fazendo um estudo de viabilidade técnica, um estudo de viabilidade econômica, para saber qual que é o potencial de retorno para o condomínio, qual o tipo de negócio que é mais atrativo para o condomínio, a gente consegue atuar nessa frente também. E a gente também opera também garagens, também a gente tem know-how, expertise para poder fazer isso também. Então, qual que é os maiores problemas que a gente enfrenta? Primeiro, do ponto de vista do operador, muitas vezes o operador que ele não tem expertise e ele não tem a expertise necessária para operar um negócio de condomínio, mesmo assim ele está lá. Então isso acaba sendo um problema, a gente consegue atuar nisso também. Outro problema que tem também com os operadores de estacionamento, né? Com os operadores em si, né? A falta de know-how e expertise é um ponto importante, mas também tem outros pontos também a serem considerados. Às vezes o cara ele não tem, ele tem até algumas unidades de estacionamento, mas ele nunca operou uma garagem, então ele não sabe, por exemplo, como lidar com a questão do condômino, relacionamento com o cliente, a questão dos treinamentos, que a gente tem isso muito rigorosamente nas nossas unidades, que é treinamento dos funcionários, mesmo nas unidades de estacionamento, como a gente atende hospital, que é um público um pouco mais delicado, né, que requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, né? Então a gente tem nas nossas unidades, a gente tem, por exemplo, unidades próximas de hospital, a gente tem cadeira de roda disponibilizado para os clientes, a gente tem um atendimento humanizado, porque a gente entende que a pessoa, quando ela vai no estacionamento no hospital, muitas vezes ela está numa situação de fragilidade, então a gente tem essa sensibilidade de entender também o que é um relacionamento humanizado, entre outras coisas, né? Então são algumas coisas que o operador de estacionamento precisa ter. Quais são os problemas mais comuns? É o dono da vaga do condômino achar que ele é dono do estacionamento, ele quer mandar na garagem. Isso é um problema, que muitas vezes precisa ser resolvido com uma reunião, ou com uma reunião de conselho, ou com uma reunião com o síndico, com esse morador, porque realmente isso atrapalha muito o andamento da garagem, quando o cara ele fala assim, eu tenho uma vaga para na minha vaga, e às vezes a garagem, aí tem que consultar o estatuto do prédio, a ata, né, o estatuto social, a ata, para saber o que pode e o que não pode, e muitas vezes isso precisa ser alterado, para que seja mais conveniente. Por exemplo, eu como operador de estacionamento, eu não quero que uma pessoa que tem uma vaga no prédio, ele pare qualquer carro lá a hora que ele quiser. Eu exijo que esses carros sejam cadastrados. Então, por exemplo, o cara é um dentista, tem 3 salas, mas ele quer parar o carro dos pacientes dele nas vagas do estacionamento, acaba não fazendo sentido. Por quê? Porque a rentabilidade do estacionamento é importante tanto para o operador quanto para o condomínio e tanto também para o condômino. Então, precisa entender que numa relação comercial em que o objetivo final é a prestação de serviço para o condomínio, a rentabilidade para o condomínio e para o condômino e o lucro para o operador, todo mundo ganha. Então não posso, por exemplo, deixar um cara que ele tem 3 vagas no estacionamento parar o carro dos pacientes dele de graça, porque isso não faria sentido. Então, às vezes, precisa ser alterado o estatuto social, né? E outro problema que muitas vezes tem é o síndico achar que, tipo assim, ele é o dono da garagem também. Então, assim, entender que nessa relação é uma relação de parceria, onde há uma contrapartida, que é a prestação de serviço, que tem que ser plena e satisfatória, o pagamento dos dividendos, seja a rentabilidade fixa ou variável, né, em dias, e a comodidade oferecida ali para os condôminos, né? E para o operador de estacionamento, que está em jogo ali no final do mês, o que importa é o lucro no final da operação, porque não é filantropia, são negócios e é isso que move
os nossos interesses. Então, se você precisa de um bom operador de estacionamento, fale com a gente, manda mensagem, pode comentar aqui no chat. A gente marca uma reunião, pode ser presencial, pode ser online, a gente faz acontecer. A gente manda uma proposta, se fizer sentido, a gente faz negócio, ok? E se você tem interesse em saber mais, quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, também pode mandar uma mensagem aqui que eu respondo todo mundo. Manda mensagem aqui no chat do próprio YouTube. Também é possível encontrar meus telefones. Você pode acessar direto o site da Imobiliária TA, que é da TA Negócio, que é www.imobiliariata.com.br, www.tanegocios.com.br e www.taestacionamentos.com.br, para vocês conhecerem também algumas das nossas unidades. Então também, se você tem interesse em montar um estacionamento, tem um terreno, tem um local e quer saber se existe viabilidade, fala com a gente, também presta consultoria e estou aqui para ajudar vocês em tudo que vocês precisarem quando o assunto for estacionamento, ok? TA Negócios, o seu melhor negócio. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, curta aqui a nossa página no YouTube, né? Então é muito importante para a gente, dá o seu like, se gostou do vídeo, dá o seu like também, comenta aí embaixo e também nos siga no nosso Instagram, Felipe Oliveira _TA. Instagram Felipe Oliveira _TA, ok? Tamo junto.